gente, tudo bom? Eu me chamo Marta Nayá. Me foi pedido, para contar um testemunho da minha vida, coisas que aconteceram comigo e que eu senti a presença de Deus, a intervenção divina, o ouvir de alguma prece minha. E pensando entre inúmeras situações de vida que eu senti a presença de Deus e vi a intervenção dele na minha vida, eu resolvi contar um pouquinho em como eu conheci meu marido. Não foi nada à lá histórias bíblicas apoteóticas, mas foi eu senti a presença de Deus nesse processo. Então, acho que a maioria das pessoas sabem, com quem eu sou casada com Marcondes Ricarte. Trabalhei para educação adventista durante muito tempo e logo a mãe dele era minha chefe. Logo que eu fui transferida para Recife, eu morei com a irmã dele, dividi apartamento durante acho que uns 3 meses, pouco antes dela se casar. Mas eu nunca tinha conhecido o Júnior, que é a forma que eu chamo meu marido, pessoalmente, E o interessante é que em diversas situações em que eu estava em algum treinamento, em alguma outra situação, me apontavam ele, Dizer, olha ali aquele rapaz, ele é tão gente boa, tão bonito. Mas eu nunca fui muito de gostar dessa situação de fazerem arranjadinhos, E crente tem muito disso. Então eu nunca gostava, eu sempre recriminava as pessoas que me apontavam, Júnior, assim, mostravam. Enfim, se passaram os anos, Júnior já estava morando aqui em Recife, eu também já não morava mais com a irmã dele, óbvio, ela já tinha se casado. E 6 anos após eu estar morando aqui, existia um projeto da educação adventista que era escrever meditações para professores. E aí eu gosto muito de escrever, e sempre escrevi uma meditação. E normalmente eu postava nas minhas redes sociais e um dia apareceu o Júnior como uma sugestão de amizade no Facebook. Como sempre me falavam que ele era uma pessoa muito sociável, muito querida, eu adicionei, mas sem nenhuma expectativa. Depois de ter adicionado ele foi ver com uma amiga minha, quem eu era, saber que eu não era nenhuma doida. E essa amiga em comum sinalizou que não, possivelmente ele tinha me conhecido, ele tinha me conhecido em alguma situação e ali eu o convidei, isso não era real, ninguém nunca tinha me apresentado a ele oficialmente. Coincidiu nessa mesma semana de eu estar escrevendo, para publicar um artigo meu numa revista, em um livro, e eu ia dormir muito tarde, E nessa mesma semana veio, no feed, sinalizando lembranças, exatamente um texto que eu tinha escrito para esse projeto da Escola Adventista para professores, essa meditação que eu escrevi em homenagem à minha irmã, que é professora também. E aí eu repostei. Quando eu repostei, acho que uns 10 minutinhos depois, ele começou a conversar comigo, disse que eu escrevia muito bem. E daí então a gente sempre conversava. Passamos uma semana conversando, nunca tínhamos nos visto pessoalmente. Depois de uma semana ele foi na igreja que eu frequentava o Arruda nessa época. E dali em diante a gente começou a se conhecer. E o mais interessante é que eu já tive outros relacionamentos, óbvio, antes de conhecer Júnior, alguns muito traumáticos, e eu tinha assim colocado na minha cabeça que eu iria conhecer alguém simplesmente para conhecê-lo. Não é óbvio que todo cristão deve namorar pensando em se casar, mas eu acho que antes de tudo isso, às vezes no universo feminino, isso se transforma numa grande fantasia, Como se fosse um conto de fada, sei lá, Isaac, Rebeca da Bíblia, enfim. E eu só queria conhecê-lo. E o interessante é que essa ideia ela foi recíproca. Nós conversamos, depois de um mês conversando, começamos a namorar. Eu acho que com uns 10 meses namorando, a gente começou a falar em casamento. E aí ele foi na minha cidade, de origem, eu sou baiana, conheceu minha família e nós passamos um ano planejando nosso casamento. Hoje somos casados, Estamos aí ainda bebezinhos nessa nova rotina, que é a rotina de casado. Por que eu interpreto isso como a mão de Deus na minha vida? Primeiro, ele me oportunizou conhecer meu marido.
E segundo, ele me oportunizou também ver das situações que eu passei, não que eu tivesse me envolvido com pessoas horríveis, péssimas, mas que não eram pessoas boas para mim, né? E ter isso muito consciente do que eu não queria para mim, né? E ver no meu marido isso, que é um homem de Deus, um homem temente a Deus, mas um homem consciente disso, né? Não é essa visão de Deus às vezes tão dentro da caixinha. Me faz entender que Deus, ele me oportunizou conhecer alguém que me faz bem, né, que temos o propósito juntos de construir a nossa vida juntos, de irmos para o céu juntos, de sermos bons também para as pessoas que estejam próximas a gente. Eu imagino que os milagres de Deus, eles não precisam ser apoteóticos. Eles podem ser, inclusive, mas eles acontecem diariamente, eles acontecem em uma oportunidade, eles acontecem quando a gente pede orientação e escuta a voz de Deus. Então, eu sou muito grata a Deus por ter o meu marido na minha vida. Sou muito grata a Deus pelas experiências ruins, inclusive, que eu passei, porque eu consegui aprender com elas. Não que eu deseje que todas as pessoas tenham experiências ruins para aprender, né? Se dizem que sábios aprendem com os erros dos outros, mas em dados momentos, eu imagino que todo ser humano vai passar por uma experiência ruim, e o que é que você vai colher disso é muito importante. Então esse é o testemunho que eu gostaria de passar para vocês, né? Meninas, acreditem, orem e peça a Deus discernimento, né? E não esse olhar tão romantizado das situações que às vezes se espera um príncipe encantado e às vezes a gente se interpreta como lindas princesas num castelo precisando de libertação. Isso não é real. E que você se sinta realmente abraçada e acolhida por Deus, que tenha discernimento também no momento que for escolher alguém para você, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e espero que essa experiência tenha lhe aproximado mais um pouquinho desse Pai tão maravilhoso que a gente tem.